Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar os profissionais de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, instruções, requisitos legais no ambiente onde atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje, eu quero fazer um bate-papo com vocês sobre espaço confinado e comentar, dar algumas dicas da relação dele com o programa de gerenciamento de risco. Então fica até o final do vídeo, aproveita o conteúdo e aplica no seu dia a dia. Para falar de espaço confinado, inclusive, antes de eu começar a tratar desse assunto, e por que eu estou tratando deste assunto no vídeo de hoje e falar do PGR? Eu estou fazendo uma sequência de alguns assuntos que são relevantes e fazer o paralelo deles ou fazer a interseção deles com o programa de gerenciamento de risco. Visto que o programa de gerenciamento de risco, ele vai abranger todas as atividades que são realizadas dentro da organização. Então, se você está implantando, implementando, estudando, fazendo, elaborando, pensando no seu programa de gerenciamento de risco, então já fica a dica para que você olhe para todas as atividades que são executadas dentro da sua empresa. Inclusive, aqui no canal do Diário do TST tem alguns vídeos que eu falo sobre implantação, sobre dicas, sobre passos de você montar o seu programa de gerenciamento de risco e o seu gerenciamento de risco ocupacional. Todos eles estão interligados. Então, procura aí no canal que tem vídeo e tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia. Bom, para começar a fazer essa relação do espaço confinado com o programa de gerenciamento de risco, é importante a gente tratar de alguns conceitos, de alguns assuntos sobre o espaço confinado. Primeiro, nós temos preocupações ou devemos ter preocupações com relação ao espaço confinado. E aí eu trago algumas dicas, alguns toques, algumas situações onde a gente tem que parar e olhar para a atividade no espaço confinado. Primeiro, riscos invisíveis existentes. Dentro de um espaço confinado, você pode ter uma superfície, uma área onde você tem uma substância em suspensão que ela pode trazer algum acidente, algum incidente ou alguma doença ou até o óbito dentro desses espaços confinados. Então já começa aí a nossa preocupação com relação ao espaço confinado. Depois, a gravidade destes acidentes. Porque o espaço confinado ele tem algumas características que eu vou falar daqui a pouco e você vai ver que o acidente ele se torna mais grave dentro do espaço confinado. Às vezes pode parecer simplesmente um arranhão, uma fratura, mas dentro de um espaço confinado isso acaba se potencializando. Então é importante prestar atenção nos acidentes que podem ocorrer dentro do espaço confinado. Diversidade dos espaços. A gente fica preocupado só em caixa d'água, em fosso, mas vocês vão ver também aqui no vídeo que existe uma série de situações que podem ser caracterizadas como espaço confinado. E poucos profissionais que conhecem, que têm o domínio, que são experts no assunto em espaço confinado. Para nós entendermos melhor isso, o que é espaço confinado? Então, todo técnico em segurança do trabalho tem as NRs como linha mestra de atuação e linha mestra de consulta, de buscar conhecimento. Então, o conceito de espaço confinado está na NR33 e eu trouxe aqui para vocês, né? Inclusive, eu coloco aí o item, né? O 33.1.2, né? Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua. Veja onde começa a potencializar os riscos de acidente, né? Ele não foi projetado para que um homem fique ali dentro. Ele foi projetado para uma outra situação que possua meios limitados de entrada e saída. Ou seja, basicamente eu vou ter uma entrada e a entrada é a saída. Então veja a dificuldade. E a ventilação existente é insuficiente
para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Então, o espaço confinado é um local muito preocupante dentro das atividades que são realizadas dentro da organização. Então, você fala assim, mas ali, vamos supor, é uma caixa d'água. Bacana, é uma caixa d'água. Tem entradas e saídas? Não, vai ter uma entrada e uma saída. Principalmente aqueles castelos d'água, né? Você só tem uma entrada e a mesma entrada é a saída. Mas ali tem água. Você esvazia ela uma vez ao ano e vai fazer a higienização desta caixa d'água. E aí, o que acontece? Que produto que você vai colocar lá dentro? Então, olha a situação onde você acaba vendo o espaço confinado como potencializador de acidentes e de gravidade de acidentes. Então, nós temos que prestar atenção. E o programa de gerenciamento de risco tem esse foco, você olhar para as situações que você tem dentro da sua organização e analisá-las de maneira detalhada. Espaço confinado tem que ser feito uma análise detalhada para que você não corra em óbitos lá dentro e não tenha acidentes ou qualquer situação que venha prejudicar as atividades da organização, dos trabalhadores que estão ali envolvidos. Então, dá uma atenção especial para espaço confinado. É muito importante isso dentro das atividades, dentro da empresa. Depois, como que eu consigo classificar isso, né? Como é que eu consigo ver de uma maneira simples o que é espaço confinado ou não? Então, estou trazendo aqui para vocês uma tabelinha onde, respondendo algumas perguntas bem simples, você consegue definir se aquela área é um espaço confinado ou não. Por que eu trago isso para vocês? Porque no seu programa de gerenciamento de risco, você vai ter que identificar, não só no programa de gerenciamento de risco, né? Nas atividades, na gestão da segurança do trabalho, você vai ter que identificar quais são os espaços confinados. E caso você tenha dúvida, eu estou disponibilizando uma planilha onde você tem algumas perguntinhas para facilitar a sua identificação desses espaços confinados. E aí um exemplo, como que eu vou caracterizar esse espaço confinado, né? Deixei em destaque aí, o local é destinado à ocupação humana? Não. Você vai chegar num ambiente, por exemplo, uma cabine de pintura eletrostática a pó, né? Você tem uma estufa lá, a cabine, a estufa foi projetada e construída para a ocupação humana contínua? Não. Possui possui meios restritos, limitados, parcialmente obstruídos ou providos de obstáculos na entrada e ou na saída? Você vai responder, você vai ver lá na cabine, na estufa, você tem as peças que passam, normalmente tem obstáculos, tem ganchos, tem gancheira, tem uma esteira que passa, enfim, você tem obstáculos e a entrada é reduzida. Então, sim, né? Então você já está vendo que não é para local humano, tem dificuldade de entrada e saída. Pode ocorrer uma atmosfera perigosa? Se você tem poeira em suspensão, por exemplo, no caso da pintura eletrostática a pó, você tem poeira de tinta ali em suspensão dentro do ambiente. É um ambiente perigoso, né? É um ambiente contaminado. Então, sim. E é um espaço confinado? Sim. Então, com essas 3 perguntas que você vai responder, que você vai fazer, você vai identificar se o espaço é confinado ou não. Então, olha só como fica muito mais fácil para você identificar os espaços confinados. A gente vai dar uma olhada um pouquinho mais para frente na nossa amiga NR, que eu quero trazer algumas ideias, alguns pontos de lá para você colocar no seu programa de gerenciamento de risco e aí facilita a sua identificação. Bom, seguindo em frente, identifiquei o espaço confinado, mas quais são ou onde estão os meus espaços confinados? Onde eu posso encontrar esses espaços confinados, né? Então, eu trouxe para vocês alguns segmentos e alguns exemplos de espaço confinado nas diversas atividades, nos diversos segmentos de mercados de atuação. Aqui são alguns exemplos, tá? Provavelmente, com certeza, vai existir outros aí dentro desse mercado, dentro das atividades e dentro
das empresas, né? Então, lá na agricultura, onde que eu encontro, né, os meus espaços confinados? Em biodigestores, em silos, moéguas, tremões, tanques, transportadores enclausurados, elevador de caneca, poço, cisterna, esgoto, vala, trincheira. Olha quanta coisa, quantos espaços eu posso identificar dentro de um segmento, no caso da agricultura, né, ou do agronegócio. Você tem ali silos. Dentro das NRs, tem uma que específica que fala de trabalho na agricultura, né? Então, já tem ali uma preocupação. E aqui no espaço confinado ele está reforçando. Na construção civil, tem espaço confinado? Tem. Poços, valas, trincheiras, esgotos, escavações, caixas, caixões, shafts, onde tem os dutos, né, que passam normalmente. Ele não é projetado e ele só a entrada nesses shafts são complicadas, é um espaço bem restrito. Então você também tem ali alguns exemplos. Na empresa alimentícia também, né? Então retortas, tubos, bacias, panelões, fornos, depósitos. Também temos silos na empresa alimentícia. Então são alguns exemplos que você traz. E aí os outros dois, né? Química e petroquímica. E na metalurgia também temos alguns exemplos de espaço confinado. Então tudo isso é muito importante para você avaliar e identificar os espaços confinados dentro da sua organização. Ah, eu trabalho numa metalúrgica, né? Não tem espaço confinado. Aí tem alguns exemplos, né? Depósitos, tubos, tubulações, tanques, desengraxadores, coletores e cabines. Outro exemplo, né? Normalmente você tem por conta do risco de incêndio, você tem uma casa de bombas e uma caixa d'água exclusiva para o combate a incêndio. E normalmente essa caixa d'água ela fica enterrada, ou seja, ela fica abaixo do nível do solo. Então você tem um espaço confinado ali também, que é a reserva de combate a incêndio, que toda empresa tem que ter devido às ITs do Corpo de Bombeiro. Então são alguns exemplos que eu trouxe para vocês conseguirem visualizarem mais facilmente os espaços confinados dentro das empresas onde vocês atuam, né? Eu dei exemplo aí da cabine de pintura, dentro dos reatores das indústrias químicas e petroquímicas, enfim, são aí exemplos para vocês utilizarem. E depois, nada melhor do que você olhar para a ANR e enxergar dentro dela quais são as medidas de controle que ela pode trazer para nós, né? Porque a ANR, ela, especialmente a ANR33, ela tá bem legal porque ela mostra ou te dá alguns exemplos de medidas de controle que você deve seguir, no mínimo, para que você tenha uma atividade segura dentro do espaço confinado. E aí não vou entrar aqui detalhar a ANR, nem conversar sobre a ANR propriamente dita. Eu quero só trazer alguns tópicos, alguns itens, para que você possa, na hora de identificar esse espaço confinado, pegar a ANR e detalhar ela depois. Sempre reforço, sempre falo isso para vocês. Segurança do trabalho, a gente nunca faz ela sozinho, né? Ah, mas o SESMET é responsável pela segurança do trabalho. Ele tem algumas responsabilidades, mas para você ter uma eficiência, uma eficácia na sua gestão de segurança do trabalho, na segurança do trabalho da sua empresa, você vai precisar de outras pessoas. Então, espaço confinado é a mesma coisa. Você não vai só avaliar os riscos desses espaços confinados sozinho. Você vai montar a sua equipe multidisciplinar. Vai chamar o engenheiro que projetou o espaço confinado, vai chamar o fabricante da máquina, vai chamar o engenheiro de segurança do trabalho, vai chamar o médico, vai chamar o cara da higiene ocupacional. Enfim, você vai, inclusive, conversar com o operador ou com o cara que vai fazer, com a pessoa, com o colaborador, que vai fazer a manutenção desse espaço confinado ou neste espaço confinado. Tudo isso é muito importante. Então, sempre tenha isso em mente. Segurança do trabalho, existem as responsabilidades do SESMIT, mas você não consegue fazer isso sozinho. Você tem que
trazer outras pessoas para agregar, para melhorar a sua gestão de segurança do trabalho. É obrigatório? Não. Isso aqui é uma dica para que você tenha sucesso na sua gestão, né? Se você quiser e você tem esse conhecimento e você tem essa competência, faça sozinho, né? Não tem problema nenhum. Não é obrigatório. Eu sempre sugiro que você sempre traga outras pessoas, por quê? Primeiro que elas vão enxergar de um ponto diferente do seu. Então isso já agrega valor à sua análise, ou às suas atividades, ou à sua gestão da segurança do trabalho. Então, enriquece e com certeza, o seu programa e a sua gestão vai ficar muito melhor. Bom, seguindo em frente, eu quero trazer, como eu falei para vocês, um pouco da nossa instrução da nossa NR33, onde ela vai falar destas medidas de controle que é sugerida por ela e a gente acaba tendo que cumprir alguns itens, ou alguns não, todos os itens dela, mas é importante que você também possa ampliar isso e fazer algo além do que está na NR. Então, ela vai trazer o campo objetivo, responsabilidades do empregador, responsabilidades do trabalhador, medidas técnicas de prevenção, medidas técnicas de prevenção. Então, no item 33.3.2, e aqui está a principal correlação com o programa de gerenciamento de risco, é neste ponto que você vai entrar e detalhar para colocar no seu programa de gerenciamento de risco. Lembrando que o programa de gerenciamento de risco, ele envolve todos os riscos ocupacionais, né? Então, químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. E quando você identifica esses riscos, lá na NR1, ele fala de um inventário de risco. E esse inventário de risco é o que você vai olhar para a NR33, vai analisar ela com detalhe, vai conversar com as pessoas envolvidas e vai colocar dentro do seu inventário de risco. Dentro do inventário de risco, você já vai classificar este risco, dizendo se ele é prioritário, se ele não é prioritário, qual que eu faço primeiro, qual que eu faço depois, se é grave, se não é grave, se é moderado, se é leve. Então tem toda uma sistemática que você vai elaborar. Por isso que eu falei para você, né, aproveita o canal aqui do Diário, assiste os outros vídeos que eu falo de implantação de programa de gerenciamento de risco, você vai ver que tem algumas dicas para você tratar disso, né? Então, você fez toda essa parte de classificação, depois você vai adotar as medidas de controle em cima do que você priorizou, em cima do que você identificou como grave, leve, moderado ou indesprezível, ou seja, a sua classificação dentro do seu programa de gerenciamento de risco. Classificou, espaço confinado, identificou, você vai trazer para as medidas de controle. Quando você traz para as medidas de controle, você vem aqui nesse item da NR33 e você começa a trabalhar isso de maneira detalhada. Ele vai falar em identificar, isolar, antecipar e reconhecer os riscos do espaço confinado, proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Então tem uma série de medidas técnicas que você vai ter que colocar aí, que você vai avaliar para elaborar o seu programa de gerenciamento de risco, para que você faça esse link com o espaço confinado e que você tenha sucesso no seu programa de gerenciamento de risco e não deixe nada para trás. Depois ele vai falar dos equipamentos físicos, né, fixos e portáteis, inclusive comunicação e de movimentação, áreas classificadas, avaliação de atmosférica e tem uma série de medidas. Depois ele vai falar das medidas administrativas, a importância de você ter supervisor, vigia e todas essas capacitações que são obrigadas pela NR. Você vê que é uma NR bem técnica, é uma NR que vai trazer bastante riqueza, então a gente precisa detalhar. Por isso que não adianta eu querer conversar e mostrar e a gente discutir esta NR, ela tem muito detalhe, né? Precisa de um outro vídeo para a gente trabalhar em cima disso, né? E depois ela vai falar o que eu quero trazer aqui para vocês, medidas pessoais, e o que eu quero trazer para vocês para finalizar,
né? Tem toda uma série de situações aí que ela vai trazer, a sinalização que é obrigatória e um exemplo de permissão de entrada de trabalho em espaço confinado. Então ela já traz pronta para você uma medida de controle para você adotar no seu programa de gerenciamento de risco. Veja como que a NR está detalhada e veja o quanto ela é rica para você definir as ações do seu programa de gerenciamento de risco e as medidas de controle para espaço confinado. Tudo isso faz um link, tudo isso tem uma interseção. Pegue-se, identificou um espaço confinado, pega a NR33, leia item por item, faça análise de item por item. Gustavo, isso vai dar trabalho, isso vai envolver uma série de situações. É para isso mesmo que funciona a gestão. Quanto mais você investir, quanto mais tempo você investir no planejamento, quanto mais tempo você investir na elaboração de medidas, de treinamento, de capacitação, de comunicação dentro do seu programa de risco, gerenciamento de risco e dentro da gestão da segurança do trabalho, melhor vai ser para você. Menos dor de cabeça você vai ter lá na frente. É o que eu sempre falo. Planejamento. Tudo que você vai fazer em termos de gestão, e não só de gestão, né, mas em termos de atividades dentro da segurança do trabalho, é sempre importante você utilizar aquela ferramentinha muito simples que é o PDCA, né? Planejar, fazer, né, o executar, verificar e o agir em cima dos seus resultados. Então veja a importância de você fazer esse programa de gerenciamento de risco e atrelar ele com a NR33. Sempre, e aqui reforçando, não deixe de olhar, pegar a NR, né, tá lá disponível na Init, você baixa, utiliza ela online da melhor maneira que for possível, e vai ele olhando medida por medida, ticando item por item, conversando com as pessoas para que você possa adotar as medidas cabíveis dentro desses espaços confinados que são tão preocupantes para as atividades dentro das empresas. Inclusive, aqui eu vou fazer um adendo, né? E deixar uma curiosidade para vocês. Dentro da agricultura, por exemplo, eu li lá que tem um equipamento chamado elevador de caneca. Normalmente, este elevador de caneca, ou silos, filtros manga, são equipamentos que vão trabalhar com poeira orgânica. E o elevador de caneca, né, como o próprio nome diz, ele serve de transporte de grãos. Então você vê em terminais marítimos, você vê muito disso, né, desses elevadores de caneca que vão retirar do subsolo e carregar o navio, ou tirar do navio e colocar para dentro do armazém. Então tudo isso feito de transporte de grãos, e esses grãos podem surgir a poeira orgânica. E um outro risco que nós temos com poeira orgânica, que também é pouco conversado e tem pouca gente que fala sobre isso, principalmente na área de segurança do trabalho, é que essa poeira orgânica pode ser explosiva. Exatamente. Então, preocupações com poeira orgânica. Tudo tem uma série de características, tem todo um requisito técnico, mas nós temos que pensar que isso também é uma atmosfera classificada. Então, elevadores de caneca, silos, filtros manga, moenga, tudo isso tem alguns, dependendo do produto que você está transportando, qual é a poeira que ele está gerando, você pode ter aí uma área classificada nestas situações também. Bom, era isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, fazer essa relação da NR33 com o programa de gerenciamento de risco, ver a importância de quantos itens você tem que avaliar para fazer o seu trabalhar com o seu espaço confinado e a importância disso estar registrado no seu programa de gerenciamento de risco. Não fique preocupado, o seu programa de gerenciamento de risco vai ficar gigante e é bom que ele fique grande, que ele fique bem detalhado, porque ali você vai contemplar tudo o que pode acontecer. E aí, adotando as medidas de controle cabível em cada atividade, o seu resultado lá na frente, a sua gestão de segurança do trabalho, como eu disse, vai ficar muito mais simples, muito mais tranquila para você. Então, sempre pense nisso. Pegue, como eu falei, pegue a NR debaixo do braço, vai lá em campo, olha o espaço confinado, chama as pessoas responsáveis
e faça avaliação, adote as medidas que são cabíveis para esse espaço e registre isso no seu programa de gerenciamento de risco, no seu inventário de risco, e aí classifique-os. Bom, eu fico por aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa seu comentário, deixa o seu like e ativa o sininho também. Toda vez que você ativar, toda vez que tiver um vídeo novo, com o sininho ativado, você recebe o conteúdo antes. E antes de eu partir, vou deixar aqui para vocês, né, um link de um curso falando sobre implantação e implementação de sistema de gestão integrado. É um curso que vai agregar, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando nesse vídeo. Quando a gente fala de implantação e implementação de um sistema de gestão integrado, você está envolvendo uma série de situações, tanto da qualidade, quanto do meio ambiente, quanto da saúde e segurança do trabalho. E isso tem a ver com o vídeo de hoje. Então, por isso que eu vou deixar o link aqui para você aproveitar e expandir o seu conhecimento. E, lógico, também vou deixar o site aqui do Diário, diariodotst.com.br. Tem outros conteúdos, além dos que estão aqui no canal, para você aproveitar e, lógico, né, aplicar no seu dia a dia, facilitar a sua vida. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.